Na edição de hoje, nós vamos falar sobre uma doença silenciosa. Fique atento, Viva a Saúde de hoje já está no ar. Na edição de hoje do Viva a Saúde, nós vamos falar sobre uma doença silenciosa que durante o mês de novembro recebe, inclusive, uma data comemorativa para lembrarmos da importância da prevenção. Nós vamos falar hoje sobre o diabetes e para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui dois médicos endocrinologistas, que são o Dr. Jorge Marasquim e o Dr. Cleverson Schmelzer. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso videocast de hoje. Vamos falar, tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né? Bastante. Eu quero começar perguntando, então, sobre essa questão da doença silenciosa. Por que o diabetes, e aí eu olho para os dois, eu pedi que os dois respondam, doutor Jorge primeiro, por que o diabetes é uma doença silenciosa, doutor? Porque, em geral, o aumento da glicemia, né, que é o açúcar do sangue, que caracteriza essa doença, ele acontece no diabetes tipo 2, que é o mais comum, que dá em adulto, ele acontece de maneira lenta e progressiva. E ele só vai dar sintoma quando a glicemia estiver muito, muito alta. E isso, às vezes, pode demorar vários anos para acontecer. Então, se a gente não está fazendo exames de rotina, a gente acaba não percebendo esse aumento, né? Só vai perceber quando a glicemia está muito aumentada e aí a pessoa já tem diabetes há vários e vários anos. Mas aí, pediria que o Dr. Cleverson agora complementasse, então, quando ela se manifesta, já há um risco potencial assim, para o paciente? Só para complementar, no caso, né, o Dr. Jorge falou, muitas vezes, quando faz o diagnóstico dessa doença, que é uma doença silenciosa, muitas vezes, ele faz o diagnóstico com uma complicação já presente no organismo dele. Às vezes pode até se manifestar, por exemplo, com uma insuficiência vascular periférica, com uma infecção e complicações secundárias, ou às vezes perda da visão, até mesmo com perda da função renal. Muitas das vezes, pode acontecer de quando faz o diagnóstico, ele já tem uma complicação crônica dessa doença. Lembrando, por que passa desapercebido, né? Ele passa desapercebido porque, assim, às vezes, uns sintomas leves que ele apresenta, como beber muita água, ele interpreta assim, estou bebendo muita água porque está muito calor, né? Ou ele diz assim, eu estou fazendo muito xixi, porque eu bebi muita água. E essa sintomatologia de beber muita água e fazer muito xixi, como vai iniciando lento e progressivamente, passa como se fosse uma doença silenciosa. E ele percebe, ele acredita que isso que está acontecendo no corpo dele é uma coisa normal. Cotidiana, né? E não que é uma doença, né? Passando desapercebido. Por isso que a gente chama que ela é uma doença insidiosa. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos 50%, metade dos pacientes diabéticos que têm diagnóstico de diabetes já tem uma complicação crônica. E se estima que mais ou menos assim, o paciente que faz diagnóstico de diabetes já tem a doença há pelo menos 7 anos. Então, para vocês terem uma ideia de quão silenciosa pode ser essa doença. E numa doença silenciosa, a gente, claro, tem que estar atento aos sintomas, né? Tomar muita água, urinar muito, a pessoa não acordava à noite para urinar, agora acorda uma vez, depois 2 vezes, né? Começa a ter muita fome, comer muito, né? Come muito e perde peso, que é uma coisa um pouco paradoxal, né? A gente esperaria que uma pessoa que come muito engordasse, quem está com diabetes muito descontrolado come muito e emagrece, né? Então tem perda de peso também. Esses são os sintomas que a gente tem que se atentar, ficar atento. Claro, mas eles só vão aparecer num estágio bastante avançado, ou quando a glicemia está muito elevada, né? Para as pessoas que não têm nenhum sintoma, quando é que a gente deve se preocupar com diabetes, né? Então, para pessoas acima dos 45 anos, né, que não tem nenhuma doença, tem que fazer uma glicemia de jejum uma vez, né, depois dos 45 anos e depois, se tiver normal, a cada 3 anos, tá? Não é todo ano, tá? Então, a cada 3 anos tá bom para a gente diagnosticar a doença de maneira precoce. São exames de rotina focando na prevenção do diabetes. No diagnóstico precoce da doença, que a gente só vai fazer se a gente fizer os exames. Esses exames, eles conseguem antecipar uma conduta médica para que se possa evitar o diabetes? É possível evitar o diabetes?
é possível evitar o diabetes. Então, assim, a gente tem que daí fazer o diagnóstico, se for o caso, mas a gente tem os fatores de risco que levam ao diabetes. Né? O maior deles, né, é o excesso de peso, né? Ter alguém na família que tem diabetes, né? Mulheres que já tiveram diabetes quando estavam grávidas ou tiveram um bebê que pesou mais que 4 quilos, né? Algumas etnias, que no Brasil isso não é muito interessante, não é muito importante porque a gente tem uma miscigenação de raças muito grande, então a gente não tem aqui no Brasil etnias muito definidas, né? Alguns lugares do mundo a gente tem, mas aqui não, né? Então, mas o excesso de peso, principalmente aquela gordurinha na barriga, né? O barrigudinho, que às vezes não está muito acima do peso, né? Que a gente vê pela cintura. Né? A circunferência abdominal. A circunferência abdominal. Então, antigamente, eu diria assim, para os homens, a gente pedia assim, qual é o número da cinta, né? Então, pelo número da cinta, já sabe mais ou menos qual é a cintura abdominal. Né? Hoje em dia, a gente não, muita gente, a maioria das vezes, não usa mais cinto, mas a gente pode ter uma ideia, pegar uma fita métrica lá da avó, da mãe de costura e medir a cintura. Né? Então, os homens têm que ter a cintura menos que 94 centímetros, as mulheres menos que 80. Se elas tiverem nesse aí, elas não têm nem sobrepeso, nem obesidade. Elas têm um risco menor de ter diabetes. Tem um dado aqui, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, que nos fala que 7% da população brasileira tem a doença. Isso é um número expressivo, doutor Clever? Sim, não tenho dúvida disso daí. Inclusive, só para complementar ali a resposta para a gente evitar a doença, eu não sei se seria evitar, né? Mas pelo menos a gente postergar talvez o aparecimento, porque o diabetes mellitus tipo 1 ele tem uma característica, uma expressão genética muito forte, né? Seria a atividade física, né? Então, a atividade física, se a gente, por exemplo, não conseguir prevenir o diabetes, pelo menos a gente consegue adiar o seu aparecimento, né? E não tenho dúvida que a expressão de 7% é muito grande, fora daqueles que a gente não consegue fazer o diagnóstico, porque eles, como a gente tinha uma doença insidiosa, fica sem o diagnóstico. Só para ainda definir, a gente fez um número que mais ou menos nós temos exatamente 13 milhões, né, de diabetes aqui no Brasil. Por curiosidade, a gente tem aproximadamente 31 milhões aqui na América Latina e 250 milhões no mundo, né? Então é uma doença realmente... Uma proporção significativa. É uma doença que, assim, existe muito cuidado, né? Existe uma quantidade de muitas pessoas que necessitam de cuidado e atenção. Se falasse no fator genético, né? Como uma expressão muito importante. É importante para mapear também se essa doença pode surgir com aquele paciente, né? Isso é mais comum do que o fato de quem adquiriu a diabetes por um estilo de vida não muito saudável? Olha, de uma apreensão, quando a gente fala em expressão genética, a gente fala em genes, né? É óbvio que assim, se por acaso meu avô teve diabetes, meu pai teve diabetes, claro que é uma diabetes tipo 2 que aparece com a idade, né? Existe uma grande chance, como tem essa expressão gênica do diabetes, a chance de apresentar o diabetes é muito clara, é muito forte. É claro que se por acaso eu tenho uma alimentação regrada, né, não tenho excesso de peso, como o Dr. Jorge mesmo falou, né, e faço atividade física com frequência, fazendo com que tenha alteração ou ative sempre o metabolismo, ou seja, não deixe o nosso metabolismo do organismo sempre ativado. Se por acaso eu não conseguir evitar o aparecimento do diabetes, é claro que pelo menos eu vou conseguir postergar, né? E se postergar, ou seja, que ele apareça mais tarde. E consequentemente, se eu tiver uma vida regrada, o controle do diabetes será muito mais tranquilo do que aquele que tem obesidade, sedentarismo, fumante e assim sucessivamente, né? Quando a gente fala em diabetes adquirido, tá? Então só vamos complementar aqui. O diabetes adquirido, quando a gente fala em adquirido, eu posso também pensar de uma outra maneira, porque pode ser devido a uma outra doença que está produzindo diabetes, que daí também talvez foge um pouco aqui do assunto, mas, por exemplo, existem algumas endocrinopatias, né, tipo o síndrome de Cushing, acromegalia, que podem produzir diabetes, uma pancreatite crônica, quando você tem a destruição do pâncreas, cirurgia, quando você faz a retirada de parte do pâncreas onde produz a insulina. Então, esse sim seria talvez
um diabetes secundário a alguma outra doença, né? Ou até mesmo o uso de corticoide cronicamente também pode desencadear. E o corticoide é uma coisa que também não só pode desencadear, como pode agravar o controle de um diabetes, né? A gente fala aqui sobre a faixa etária, né? O doutor Jorge comentou da idade de 45 anos, quando se deve começar a ficar atento, principalmente, né, ao cuidado para postergar o diabetes. Nos casos em que os mais jovens, pessoas na faixa etária mais jovem, têm um estilo de vida, isso é diretamente um fator assim, significativo para desencadear diabetes? Pode ser, mas a gente tem que só, pegando um gancho da tua pergunta, assim, esclarecer, né, aos nossos ouvintes de que existem 2 tipos básicos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. O que quer dizer isso? Nosso sistema imunológico, que nos defende contra as infecções, ele fica meio louquinho e acha que a célula que produz insulina é uma bactéria. E ele vai lá e destrói essa célula. Aí a gente fica sem produzir insulina. Sem insulina, a glicose sobe e a gente fica com diabetes. Esse diabetes, ele aparece de repente, tá? Ele é muito sintomático, tá? E esse é o diabetes mais comum em crianças, tá? A idade mais comum de aparecimento é de 8 a 10 anos nas meninas, de 10 a 12 anos nos meninos, mas o diabetes tipo 1 pode acontecer em qualquer parte da vida. Eu tive uma paciente de 78 anos que foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Tá? Então, assim, ele pode aparecer em qualquer momento da vida. Ele é mais frequente nas crianças, próximo da adolescência. E existe o diabetes tipo 2, né? Só que o diabetes tipo 1 ele é mais grave porque ele precisa ser utilizado insulina, é mais difícil de controlar ele, né? Precisa usar insulina desde que descobre. O diabetes, só que ele representa só 5% de todos os casos de diabetes. O diabetes tipo 2, ele é bem mais frequente, o diabetes que a gente sabe que dá no adulto, né? Acima dos 40 anos principalmente, uma doença insidiosa, né? E aí vem da alteração do estilo de vida, excesso de peso, má alimentação, falta de exercício, né? Que cria resistência insulínica e aí o paciente vai desenvolvendo diabetes. Então, assim, claro que o estilo de vida nas crianças pode contribuir para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, mas o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune. Existem várias doenças que podem, né, cachumba, Coxsackie, algumas viroses que podem precipitar, mas exatamente assim, o que causa o diabetes tipo 1 a gente não sabe. Tem um fator genético, tem pessoas que são predispostas a ter, tá? Aí elas têm uma infecção viral que pode ser assintomática e desenvolvem diabetes, tá? O diabetes tipo 1, infelizmente, é uma doença que a gente não tem como prevenir, tá? Eu não tenho como prevenir, já foi feito vários estudos tentando prevenir essa doença, até hoje a gente não tem nada que funcione. Pelo contrário, no diabetes tipo 2, a gente tem muita coisa que funciona, tá? Mas a manutenção de um bom estilo de vida, né, é o que mais vai prevenir o diabetes. Com o aumento da obesidade que tem acontecido em pessoas cada vez mais novas, a gente tem visto casos de diabetes tipo 2 em pessoas de 20, 25, 30, 35 anos de idade. E como o Cleberson ressaltou, quanto mais precoce for o diagnóstico de diabetes, maior vai ser a duração do diabetes, maior a chance desse paciente ter alguma complicação da doença. Então, postergar a doença, ter um diagnóstico, né, ter um paciente com diabetes, né, se ele não for inevitável, é melhor que ele comece com 70 anos do que com 50. Porque eu vou ter menos tempo de doença, eu vou ter menos complicação. Falando das crianças, hoje a gente sabe que as crianças elas têm acesso a uma alimentação muitas vezes bastante desregrada, né, o estilo de vida das famílias, mas influenciando diretamente as crianças, e nesse caso, né, tem alguma relação, né, do consumo de doce, por exemplo, de ultraprocessados, enfim, da falta de atividade física porque está na frente do computador, do jogo de videogame, enfim, esse estilo de vida das crianças. As crianças podem desencadear essa doença com mais frequência? Na verdade, como o Dr. Jorge falou, quando eu falei da parte de gênica e expressão, é o tipo 2, né? Assim, isso é bem claro, assim. Quando a gente fala em criança e adolescente, mesmo ele tendo uma obesidade, um estilo de vida muito ruim, o pâncreas dele, geralmente, se não for o diabetes tipo 1, geralmente o pâncreas dele ele consegue dar recado, ele consegue dar sustentação àquele controle metabólico, né? A não ser que ele tenha uma característica genética, como ele mesmo falou, que não é comum aqui nessa região, mas pode acontecer,
que é justamente o diabetes tipo MOD, que é nada mais é do que um diabetes da criança, do adulto, se manifestando numa pessoa criança ou num adolescente. Não é frequente, ocasionalmente a gente tem pego aqui, mas é uma coisa bem ocasional, até mesmo porque, como o diabetes na criança e no adolescente, o principal mesmo é o tipo 1. Nem o MOD não é uma coisa muito frequente, que é o que é frequente. De qualquer forma, só vale reforçando a lembrar dica. que a idade, né? A idade avançada, ela é ruim, né? Ela não protege, mas a idade precoce, né? Então, ser jovem protege. Então, apesar do adolescente ser obeso, ter uma dieta ruim, ser sedentário, ele é novo. Então, Vai o ter uma pâncreas dele consequência. vai ter uma consequência em várias outras coisas, mas assim, o pâncreas dele dá conta do recado, né? Nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, a prevalência de diabetes tipo 2 em criança ultrapassou o tipo 1, pela epidemia de obesidade infantil, tá? Mas daí, rapidamente, em 3 anos, eles conseguiram reverter isso fazendo o quê? Tirando refrigerante e bebida doce das escolas. E isso fez com que caísse o peso das crianças e o diabetes tipo 1 voltou a ser mais frequente do que o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 em crianças, diabetes tipo 2 mesmo, não sendo MOD, é muito raro. Aqui no Brasil a gente tem uma prevalência de obesidade infantil muito parecida com a americana, mas nós não temos as mesmas comorbidades que eles têm. Eles têm muito mais adolescente com doença aterosclerótica, com diabetes, a gente felizmente não tem, tá? Então é muito raro a gente ver um paciente com diabetes tipo 2 adolescente. Agora, no mês de novembro, a gente comemora, então, o Dia Mundial do Diabetes. Qual a importância para vocês, né, como especialistas, como que vocês enxergam isso, a importância dessa data para a conscientização da sociedade? Dr. Cleverson, pode ser contigo primeiro. Na verdade, isso daí nada mais é do que lembrar as pessoas que essa doença existe, que ela está presente no nosso meio e que passa desapercebido, né? Então, e é claro, conseguir fazer o diagnóstico e o tratamento mais precoce possível, para quê? Para a gente evitar as complicações crônicas delas. Então o fato de você identificar precocemente essa doença, numa fase em que a glicemias não está tão elevada, ou que não tem complicações, você pode evitar as complicações. E às vezes, muitas vezes, você pode resolver esse problema nessa fase inicial com coisas simples, que são atividade física e uma dieta, regularização do peso e assim. Então, essa doença é interessante a gente sempre lembrar, por isso que o Dia Mundial do Diabetes é importante de ser lembrado, justamente para poder lembrar de uma doença que numa fase inicial a gente pode ter um ótimo controle dele com coisas simples. Como é que tu vê isso, doutor Jorge? Como é que o senhor vê isso? Essa abordagem, isso tem funcionado? A gente sabe que é gradativo, mas tem feito diferença na sociedade? E eu acredito que tem sim feito bastante diferença ao longo dos anos, né? As pessoas estão tão mais cientes do que é essa doença, de como é que ela aparece, né? Cada vez menos a gente vê pacientes chegando no consultório com uma doença muito grave e chegam um pouco mais cedo porque ouvem falar da doença, sabem o que é, vão procurar um médico, vão procurar se informar. Então essas campanhas são extremamente úteis, né? A gente tem que lembrar que o diabetes, no escopo das doenças crônicas não transmissíveis, sempre figura no mundo entre as 5 primeiras, né? Então a gente tem hipertensão, obesidade, diabetes, doença obstrutiva pulmonar crônica, câncer, mas a gente tem o diabetes sempre figurando entre uma dessas 5 primeiras, dependendo do país e do perfil da população. Então eu acho que essas campanhas são super importantes para as pessoas se darem conta disso aí, pensarem, será que eu já fiz a minha glicemia? Será que eu já fiz um exame desses na minha vida? E se eu fiz, quanto é que deu? Será que estava normal? Então eu acho que é super importante as pessoas terem esse senso crítico. Só lembrando que a glicemia normal, né, e isso tanto faz de adulto para criança, é de 70 a 99 miligramas por decilitro. De 100 a 125 a gente chama de glicemia de jejum alterada ou popularmente de pré-diabetes. E acima de 126, maior ou igual a 126, o paciente já tem diabetes. Os homens são mais predispostos ao diabetes? Ou isso é independente? A mulher... No diabetes tipo 2, as mulheres são bem mais predispostas, tá? Se acredita assim, o diabetes tipo 2 é uma doença poligênica. Existe mais ou menos 70 locos genéticos, 70 genes que estão implicados no aparecimento da doença. Para o homem ter a doença, precisa ter 50 genes. Para as mulheres, mais ou menos 30.
Então, assim, é muito mais fácil, por exemplo, se o pai tem diabetes, é mais fácil das filhas terem. Porque se ele tem 70 genes que dão diabetes, é mais fácil ele transmitir 30 para as filhas. Se ele tem 50 genes, é mais fácil ele transmitir 30 para as filhas. Então tem que ter a carga genética, mas tem que também ter alteração ambiental. Tá? Então o excesso de peso é realmente hoje em dia a pandemia que mais leva ao aparecimento do diabetes. Se a gente fosse apontar um fator, assim, eu quero diminuir a prevalência de diabetes no meu país, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o peso das pessoas. Que alimentos devem ser cortados da alimentação, da dieta? Os vilões que desencadeiam podem desencadear. Isso é bem difícil, depende da preferência de cada indivíduo. É difícil o público ouvir isso, né? Mas eu te diria assim, que no Brasil a gente é um povo da farinha, que eu sempre digo para os meus pacientes, tá? Então, assim, o americano, por exemplo, come muito bacon, muita gordura, então, gordura com proteína, creme de leite. A gente não é muito disso. A gente é do quê? Do carboidrato com a gordura. Então, pão, bolo, biscoito, bolacha, torradinha, rosca de polvilho, pão de queijo. Tudo isso entendeu? Traz o risco. Tudo que aumentar o nosso peso, entendeu? Aumenta o risco de diabetes, tá? Então, esse mito de dizer assim, doutor, comer doce dá diabetes, isso não é bem verdade, tá? Eu posso ter diabetes sem nunca ter comido um doce na minha vida. Basta eu estar acima do peso. O que o senhor comia? Churrasco todo dia. Tá? Então eu como carne gorda o tempo inteiro, eu engordo bastante, eu vou aparecer com diabetes. Tá? Agora, o brasileiro gosta muito, tá, de comer farinha com gordura. É manteiga, que é farofa com manteiga, é pão com manteiga, né? Pão de queijo é farinha com a gordura do queijo. Né? E tem gente que come pão, café da manhã, lanche da tarde e à noite, por anos a fio. Então, assim, esse consumo, no meu ponto de vista, assim, consumo exagerado do carboidrato no Brasil é o que gera a obesidade, entendeu? E que está gerando a questão da epidemia de diabetes. Não sei o que o Cleverson, se ele concorda com essa visão. Eu perguntaria para o Dr. Cleverson quais são os heróis da alimentação, então. Às vezes fica muito difícil a gente falar sobre alimentação, mas eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que o Dr. Jorge falou, que na verdade, assim, qualquer alimento que aumente o peso, ele favorece o descontrole do diabetes tipo 2. Isso é fato, né? É claro e bem evidente, né? Então a gente pode falar mal da farinha, pode falar mal de qualquer alimento, né? Na verdade, a alimentação ela tem que ser regrada, né? Ela tem que ser equilibrada, independente do que você está comendo. A única coisa que existem alguns alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, que às vezes fica muito difícil, no caso do diabetes tipo 1, de conseguir obter um bom controle fazendo uso desses alimentos. Eu não posso dizer que ele é proibitivo, mas assim, a gente tenta evitar um pouco, porque fazer os ajustes de insulina com os alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, por exemplo, fazer o ajuste da insulina, às vezes fica muito difícil. Então, mas proibitivo, assim, é uma coisa difícil, né? Mas eu concordo plenamente que o segredo de tudo isso daí é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Na alimentação, evitando o excesso de peso e evitando alimentos que têm um índice glicêmico muito alto. O que significa índice glicêmico? Significa assim, que você se alimenta e as glicemias eles sobem muito rapidamente no sangue, né? Então esse é o objetivo. É o açúcar? É o açúcar. O açúcar. Resumindo, é o açúcar, né? Traduzindo em bom Traduzindo português, em linguagem popular, é o açúcar. Quanto mais, né, o açúcar tiver um alimento, maior provavelmente vai ser o índice glicêmico dele. E daí... Vamos pensar assim, abacate, por exemplo, tem muito pouco carboidrato, sobe pouco diabetes, tá? Banana tem um índice glicêmico bem alto. Então, assim, se eu comer banana, vai subir mais o meu diabetes do que se eu comer a mesma quantidade de abacate. Só vamos lembrar que o abacate tem muita gordura, então se eu comer muito, eu engordo, também sobe o diabetes. Mas isso para quem não tem ainda um quadro de diabetes? Não, para qualquer pessoa, entendeu? Sobe a glicemia. Só que quem não tem diabetes, o que acontece? Por que uma pessoa que tem diabetes pode tomar 1 litro de leite condensado e a glicose não sobe? Porque ela produz um monte de insulina, e a insulina baixa a glicemia dele. Faz essa contrapartida. Essa contrapartida, entendeu? Então, quem não tem diabetes, tem um equilíbrio entre insulina e glicose. Sobe a glicose, sobe a insulina. O diabético sobe a glicose, não consegue subir a insulina. Entendi. E aí que aparece a doença. Aí o corpo reclama, né? De que maneira que o corpo reclama?
Bom, antes disso daí, até vamos ter mais uma definição talvez mais clara de diabetes aqui com essa tua explicação, né? Que nada mais é o diabetes, então é uma deficiência de insulina, né? Que ela pode ser parcial ou total, né? Então total no diabetes tipo 1, quando existe uma falta, total não, mas uma falta importante de insulina, e no diabetes tipo 2, apesar de ter insulina, essa insulina age de uma forma inadequada. Fazendo com que não consiga fazer o equilíbrio metabólico do organismo. Ineficaz, ela não é tipo ineficaz, né? Porque na verdade o equilíbrio metabólico está inadequado, né? Então toda vez que você tem algo que foge do equilíbrio metabólico normal daquela pessoa, ele vai reclamar. E quando ele reclama com neuropatia periférica, lesão no nervo, quando as glicemias ficam muito altas, uma neuropatia autonômica, né, que a gente pode ver através de lesões de pele. A gente pode ter, por exemplo, problemas na retina, né? Daí tem a retinopatia proliferativa. Ele pode reclamar com insuficiência vascular periférica. Circulação. Mas isso é insuficiência vascular periférica, ele está muito mais relacionado com a dislipidemia associado ao diabetes. Mas né? É o que causa amputação de membros, doutor? É isso? Né? Esse é um somatório de fatores, né? Então, porque muitas vezes a pessoa que tem diabetes, ela chega, eu imagino, né, que procure atendimento médico quando já está em estágio avançado, como a gente comentou no início muitas dessa conversa, sim. E aí já está perdendo o membro, né, o pé, não sei, amputação, está passando por essa situação e aí já não tem mais o que fazer, né? Pode-se evitar esse tipo de resposta do organismo. É nesse sentido que eu estava perguntando, sabe? O corpo reclama, o organismo reclama. Se a gente for pensar em amputação, por exemplo, de membros inferiores, né, da perna, por exemplo, é claro que o diabetes, na verdade, ele tem vários motivos, assim, né? E, dentre eles, primeiro, a imunidade celular do diabético, quando está descompensado, ele acaba sendo um pouco mais lento. Então, esse primeiro combate à infecção, ele fica um pouco prejudicado, né? Que a gente chama que é a imunidade celular. Junto com isso daí, é claro que, às vezes, com a idade, por exemplo, geralmente isso acontece em pessoas de idade, às vezes eles podem estar associados a isso daí, uma falta de circulação, certo? Uma má qualidade da pele por causa da neuropatia simpática que acontece, porque quando você tem uma dermopatia diabética, a pele basicamente ela fica seca, né, ela para de transpirar e os pelos eles caem, então fazendo com que aquela cicatrização ela seja mais dificultosa, porque a qualidade da pele dele é muito ruim. E também quando não está associado o fungo, o aparecimento de fungo, né? Que às vezes dificulta um pouco mais a cicatrização. Eu até digo assim, para as pessoas que eu atendo, que quando a gente tem uma ferida, né, uma ferida num paciente com pé diabético, certo, descompensado, assim, a gente sempre usa todas as armas que a gente tem ao nosso lado para a gente combater aquela infecção o mais rápido possível, além de melhorar o mais rápido possível o controle metabólico, para não deixar evoluir, né? Então, o organismo ele sempre vai reclamar quando o diabetes está descompensado. Pode ser na perna, pode ser nos olhos, pode ser na pele, pode ser no coração, pode ser nas artérias. Então, o organismo ele sempre vai dar sinal e ele sempre vai reclamar pelo mau controle do diabetes. Para que não se chegue nesse ponto, que já é mais difícil de reverter e até exige um tratamento mais aprofundado, a questão porque a gente tem que considerar que o diabetes é uma doença crônica, ou seja, ela precisa desse acompanhamento contínuo, constante, monitoramento do problema para que não descompense, não venha a descompensar, é isso? Sim, isso. Agora sim, a gente tem que tratar o diabetes de maneira adequada. O importante é o paciente saber o seguinte: eu tenho diabetes, não é o final do mundo. O fim do mundo é ficar com o diabetes controlado, tá? Então eu sempre explico para os pacientes assim, o diabetes é igual ao sol, tá? Imagina que você comprou 2 carros 0 km. Um tu botou na garagem, o outro deixou na frente de casa. E tu saiu para viajar e voltou 10 anos depois, tá? Como é que tá a lataria do carro que tá na garagem e a lataria do carro que tá na frente de casa? Então o diabetes controlado é o carro na garagem.
O diabético descontrolado é o carro na frente de casa. O diabetes destrói a pessoa. E o diabetes vai destruir o quê? Os vasos sanguíneos. Os grandes vasos sanguíneos e os pequenos vasos sanguíneos. Então, os pequenos vasos sanguíneos a gente tem no olho, então da retinopatia diabética. Diabetes é a maior causa de cegueira não traumática. Pequenos vasos a gente tem no rim, né? O diabetes é a maior causa de hemodiálise. Tá? A gente tem pequenos vasos lá no final dos nossos membros, ponta de dedo, né? Então a gente vai ter vasculopatia diabética, amputação, pé diabético. E ele também vai destruir as nossas grandes artérias, aortas, coronárias, a carótida e as artérias cerebrais, levando a infarto e derrame, que são as duas causas. 70% dos pacientes diabéticos morrem ou de infarto ou de derrame. Tá? Então, mas a boa notícia é que controlando o diabetes, a gente consegue evitar esse risco. Então, o diabético hoje em dia que descobre a doença recente, trata, acompanha com o médico, tem o diabetes controlado, vive normal que nem qualquer outra pessoa. Como é que eu sei que meu diabetes está controlado? Existe um teste que a gente faz, chama hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada diz como é que teve a média da nossa glicemia nos últimos 3 meses. Tá? De maneira geral, uma hemoglobina glicada menos que 7 é bom controle do diabetes. Claro que essa meta de hemoglobina glicada varia de paciente para paciente, mas de maneira geral, menos que 7 significa, ó, estou com diabetes controlado. Tirei mais de 7 na prova, estou passando de ano, tá? Então, assim, é isso que os pacientes que têm diabetes têm que se preocupar. Como é que está a minha hemoglobina glicada? Claro que não é só a hemoglobina glicada que danifica o nosso corpo. Não é só o diabetes. Tem a pressão alta, tem o colesterol alto, tem o fumo, tem inatividade física, né? Não é só uma coisa que estraga. Mas o paciente diabético, como ele está com excesso de peso, ele tem mais pressão alta, ele tem mais colesterol. Eu sempre digo que o diabético é um para-raio, porque ele não tem só diabetes. Ele tem diabetes mais 5, 6 doenças. Né? E o somatório dessas 5, 6 doenças é que vai estragando o nosso corpo mais rápido. E aí a gente vê essa noção aparecer na clínica, né? O paciente ele tem autonomia, inclusive, para fazer esse monitoramento. Claro que ele vai ter que fazer as visitas regulares, periódicas ao especialista, mas ele tem essa autonomia para fazer esse monitoramento na sua casa, né? Ele precisa fazer isso, né? Ele tem recurso hoje. Uma vez que o paciente tenha diagnóstico de diabetes, a gente usar aquele aparelhinho da ponta de dedo para medir a glicemia, ele é bastante útil para o paciente. Eu sempre digo que é um aparelhinho fiscal, né? Ele vai te dizer se tu tá indo bem ou tá indo mal, tá? Agora, para quem não tem diabetes, né, a gente não recomenda que use esse aparelho para fazer diagnóstico de diabetes, tá? Ele não serve para isso, tá? E não é porque ele é ruim, é porque ele não tem a precisão diagnóstica suficiente. Mas para quem já tem diabetes, que a gente não precisa, né, não precisa 114 para 117, não faz muita diferença, tá? Para diagnóstico faz, mas para a pessoa que já tem diabetes, não faz diferença. Então ele pode monitorar por aquele aparelhinho. Hoje em dia a gente tem também sensores de glicose que medem a glicemia sem furar o dedo, né? Isso então, é eficaz também? Esse recurso? Bastante eficaz. Não é para todo mundo, porque nem todo mundo precisa de tantas medidas de glicose assim. Tem alguns pacientes que precisam mais, paciente tipo 1, por exemplo, que precisa mais, né? Mas assim, sempre é bom o paciente fazer a monitorização da glicose, tá? Agora, o mais importante é ele fazer a monitorização da glicose e mostrar para o seu médico. Porque o teste serve para quê? Para a gente ajustar o tratamento. Se o paciente não mostra para o médico, a gente não tem como saber onde é que o diabetes está alto para agir, para corrigir aquele problema. Tem a aplicação da insulina também, que é necessária e que o próprio paciente acaba aprendendo a fazer isso diariamente, né? Quando que isso é necessário, doutor? Na verdade, no caso da insulina, no diabetes tipo 1, a função do médico é mais ou menos orientar o paciente, né? Ensinar como é que ele tem que fazer os ajustes da insulina de acordo com a alimentação. A meta, para a gente atingir a meta de 7.0 no diabético mellitus tipo 1 é muito mais difícil do que no paciente tipo 2, né? Porque a gente precisa existir um treinamento importante com a criança ou adolescente, ensinando ele quanto de insulina ele vai ter que ser aplicado para a quantidade de alimentos que ele está se ingerindo. E claro, não é só comida, e também é ansiedade, o nervosismo que acaba aumentando, às vezes o diabetes, e a atividade física que acaba diminuindo. Então tem vários fatores que também influenciam nessa dosagem de insulina, né? Então,
É claro que com isso a gente conclui que para a gente obter um bom controle no paciente diabético, não só no tipo 1 como no tipo 2, a gente precisa ter a aderência do paciente. Então só médico não resolve o problema ninguém, né? A gente orienta, mostra o melhor caminho, né? E ele tem que seguir esse caminho. Se ele não seguir, as coisas não vão pelo caminho certo, adequado, né? Essa abordagem multidisciplinar também é importante, por exemplo, trabalhar essa questão comportamental também é essencial, é básico. Isso daqui é assim, ó. É claro que o comportamental e em especial no diabetes tipo 1, né, ele conseguir entender o que está acontecendo com ele e o que ele deve fazer para que não tenha prejuízo no futuro, é básico e essencial, né? É claro que muitas vezes o médico chama para si quase todas as funções que tem que ser feito, não porque ele desejaria que fosse assim, mas às vezes é por falta de recursos mesmo. Você acaba chamando para si, sendo psicólogo, nutricionista, ajustando dose de insulina, orientando na atividade física, às vezes realmente por um pouco de precariedade dos pacientes que a gente acaba atendendo, né? Mas se fosse para fazer um ótimo atendimento, deveria ter uma nutricionista mostrando a quantidade de carboidrato que ele está ingerindo para fazer o ajuste da insulina, um educador físico mostrando quanto de atividade física pode melhorar na sensibilidade da insulina, uma terapia para poder compreender, até mesmo para o diabético tipo 1 se pergunta o tempo todo, por que eu tenho que aplicar insulina e o meu vizinho não precisa? Né? Passa por uma adolescência e diz assim, ó, por que eu tenho que cuidar da alimentação, aplicar insulina, fazer hemoglucoteste e o meu amiguinho do lado, que faz a mesma série que eu, não precisa? Tu imagina a confusão que é isso daí. E daí, junto com a aplicação da insulina, ajustar a dieta, tentar ajustar esse meio de campo para que ele consiga compreender e ande pelo mesmo caminho, pelo caminho correto. Claro que muitas vezes a gente não consegue atingir esses objetivos, né? A gente às vezes tem que pedir ajuda o tempo todo, mas não é uma coisa tão simples não, em especial no tipo 1. O tipo 2 geralmente é rebelde porque ele é rebelde mesmo, né? Já está comendo errado a vida inteira, já está fazendo inatividade a vida inteira, diz assim, doutor, já estou com 60 anos, estou até aqui e não aconteceu nada, deixa eu ficar mais um pouquinho assim. Tá tão bom comer o churrasco todo dia, né? O diabetes é uma doença de hábitos, né? Então, assim, mudar o hábito é difícil. Então, assim, e não é mudar por um mês, uma semana, um ano, né? É mudar o resto da vida. Então, exige, digamos assim, uma disciplina mental bastante importante, que a maioria das pessoas não tem, né? Quem consegue fazer tudo 100% é máquina, né? A gente consegue fazer 80%, 90% de uma meta. Às vezes talvez consiga chegar a 100% durante um determinado período de tempo, mas com um sacrifício pessoal bem grande. Então, mas a gente tem que, importante assim, é que o paciente e o médico tem que ter uma aliança, né? Pra gente combinar, estipular os tratamentos e tal, e a gente atingir as metas, né? Então a gente, claro, não pode ser uma meta impossível, tem que ser uma meta factível para aquele paciente, né? Então, assim, combinando a meta, em geral a gente tem uma aliança terapêutica boa e aí a gente consegue ter um sucesso no tratamento. Bom, teríamos muito mais questões para falar a respeito do diabetes. Aqui uma conversa riquíssima. Eu quero agradecer Dr. Jorge, Dr. Cleverson por darem uma pausa no seu dia, né? Tão corrido, e compartilharem esses pontos aqui, até para que a sociedade fique atenta, esteja alerta, é autorresponsabilidade, né? E então agradeço a presença de vocês e que a gente possa falar mais sobre isso, né? Acho que sempre é bem-vindo esse assunto. Muito obrigada, doutores. De nada, imagina. Inclusive eu gostaria de parabenizar pela essa nova postura que a gente está tendo com esses videocasts, né? Agradecer, me convidar para vir até aqui. O doutor veio de Imbituba. Agradecer que vim até aqui. Mas para mim falar sobre um assunto que eu adoro falar, sobre diabetes, para mim foi o maior prazer, né? É claro que com certeza, tendo outros convites sobre não só esse assunto, qualquer área em endocrinologia, eu tenho certeza que eu virei. Obrigada, doutor. Sempre bem-vindo. Obrigada também ao doutor Jorge. Agradeço o convite, estou sempre à disposição.
Agradecemos também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui, com certeza sai desse programa mais bem informado. Não esqueça que todas as quintas-feiras a gente tem esse espaço para falar sobre novos assuntos, então a sua audiência é sempre muito bem-vinda. Até a próxima edição do Viva Saúde.